Então, você começa a se comparar, muitas vezes, você olha para o lado, nossa, tá todo mundo correndo, tá todo mundo entregando. Como que eu não entrego também? Como que eu não estou conseguindo fazer? Como que eu não estou dando conta? As pessoas também, nossa, ninguém tem tempo para viver a vida pessoal. E isso é natural, então, eu também não vou me dedicar à minha vida pessoal. É natural essa correria. Ficou natural. Se todo mundo está correndo, bom, então a vida deve ser isso. Então também tem que entrar nesse ritmo. Olá, estamos iniciando mais um episódio do Mundo Interno. E hoje nós falaremos sobre ansiedade, estresse e burnout. E para isso eu convidei a minha querida amiga, que é uma grande estudiosa do tema, Luciana Bon. Bem-vinda, Lu! Olá, bem-vindo, bem-vindo a todos. Obrigada pelo convite, Márcia. Acho muito importante a gente trazer um pouco do nosso estudo, da nossa prática clínica, e trazer aí informações e desmistificar também um pouco dessa positividade que a gente tem visto, que vai minimizando, né, o que a gente sente. Exatamente, porque nós estamos passando por um momento bem crítico aqui no Brasil mesmo, a saúde mental. O Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo, isso é muito triste, nas empresas, muitas pessoas tendo crises mesmo, pedindo afastamento do trabalho. Então, eu sempre converso com a Luciana, sempre trocamos figurinhas, porque além dos nossos trabalhos internos, nós também estamos estudando muito, fazendo especializações, estudos, e a ideia, então, é conversando aqui um pouquinho e compartilhando, né, esses nossos aprendizados, esses conhecimentos. Você tem recebido muitas pessoas, Lu, nesse quadro? Sim, muito, Márcia, muito mesmo. Principalmente nesses últimos 2 anos, né? Começando aí 2020, 2021. No início do ano passado, ninguém sabia ao certo o que ia acontecer, como seria esse home office. Foi assim, todo mundo foi jogado dentro de casa, literalmente. Eu lembro de pessoas que trabalhavam no braço do sofá, na mesa da sala, sem ter uma condição apropriada mesmo de trabalhar, tendo que dividir a casa, o apartamento com o marido, com a atividade com as crianças, e isso foi gerando aos poucos muita ansiedade, muito estresse, e em algumas pessoas até chegou no burnout, porque é muito tempo. E a gente vê que isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa o que aconteceu. E teve também o que eu percebi, assim, uma divisão. Muitas pessoas se adaptaram bem ao home office e outras não se adaptaram, desenvolvendo, assim, situações muito difíceis, tendo que chegar ao caso de ter que entrar com um pouco de medicação para poder auxiliar. Então, a saúde mental no Brasil me parece que é um caso bem urgente, né, para ser assim realmente colocado, atendido. Que eu vejo que durante essa pandemia também muitas empresas disponibilizaram serviço de saúde, serviços, né, de nutrição, serviços de várias outras atividades para os seus funcionários. Então as empresas também estão começando a perceber a necessidade de cuidar dessas pessoas, porque toda essa exigência de trabalho, de entrega, de produtividade gerou aí situações bem complicadas que a gente tem visto, né, nas pessoas que a gente atende. Sim, e essa positividade tóxica, né, que leva à patologização das emoções. O que é a patologização das emoções? A gente não poder sentir qualquer sentimento, entre aspas, que seja considerado como negativo, é visto como patológico. E é aqui que também começa uma outra ponta da raiz,
esses problemas de saúde mental, porque é tanta cobrança, tanta exigência, eu tenho que ficar bem, eu não posso ter medo, não posso ficar triste, eu não posso ter raiva. E isso começa a dar um pane no nosso sistema, porque ninguém vive sempre bem. Você vive sempre bem, Lu? Não. Eu também não. E isso precisa ficar claro, que a gente não é linear nas nossas emoções. A gente oscila, e principalmente no trabalho, né? Tem muita oscilação. Tem dias que eu tô bem para trabalhar, tem dias que eu não tô tão bem assim, mas a vida é assim. Agora, o que você trouxe dessa positividade tóxica, né, no sentido que eu tenho que estar sempre bem, e aquilo que eu sinto, aquele meu sentimento que não condiz aqui, se eu mostrar alguma tristeza, alguma apatia, alguma outra coisa, isso não vai ser aceito. Então, eu tenho que o quê? Eu tenho que jogar para dentro. Eu tenho que jogar para dentro. Eu tenho que guardar. E a questão é, para onde vai esses sentimentos? Porque não dá para assumir, não dá para fazer de conta que não sente, nós somos humanos, humano sente, humano é igual a sentir, ser humano é igual a oscilar. Então, até um pouco de ansiedade é saudável, não tem como. A gente estava conversando que se eu estou apaixonada, eu vou ficar ansiosa nesse primeiro encontro, se eu vou começar a trabalhar, se é o primeiro dia no meu trabalho, ou se aparece um projeto, é normal, a ansiedade ela faz parte, assim como eu vou ter medo de, são tantos medos que são normais, porque o medo ele está trazendo um recado, né, que na própria pandemia, quando nós temos medo, nós vamos prevenir, vamos tomar cuidado com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Eu, com medo de pegar, eu comecei a aumentar a imunidade do meu corpo. Isso é saudável, a gente saber dirigir isso de uma forma positiva, né? Só que, infelizmente, veio nesse momento da pandemia, você não pode ter medo, porque medo vai baixar sua vibração e você vai pegar, você vai adoecer. Então, sentir é natural. Se eu passo por uma tristeza, se eu estou passando por um luto, por uma separação. Eu mesma me separei no ano passado e os primeiros meses eu fiquei triste. Eu fiquei aqui na minha casa recolhida, porque separação é um luto. Eu vivi 20 anos com ele, então eram costumes, hábitos que eu não ia ter mais. Tinha um lado bem gostoso da relação que eu não ia estar mais vivendo aqui. Então, como que eu ia ficar triste? E às vezes, né, as pessoas falavam, não, você já não está com outro, você é bonita, você já vem com a vida, daqui a pouco você está com outro. E eu falava, não, não é o que eu preciso passar por este luto, porque, né, se eu pego outra pessoa, por exemplo, para tampar essa minha ferida, eu não vou estar resolvendo, que é a mesma, né, o que a gente está falando, o que eu ia fazer com isso dentro de mim? Se em algum momento ia pipocar de alguma forma, que é às vezes o que acontece com a ansiedade. Você pode explicar um pouquinho, Lu, sobre a ansiedade, o que é, como que ela acontece? Sim, porque um pouco de ansiedade, como você estava falando, é normal quando a gente tem uma situação nova, a gente vai começar um emprego novo, a gente vai fazer uma viagem, a gente vai sair com uma pessoa pela primeira vez, vai me dar aquele frio na barriga. Isso é algo, né? Somos humanos, né? Temos aí tudo passando no nosso corpo. Quando que a gente vai ver que a ansiedade entra aí numa psicodinâmica um pouco mais neurótica? Eu vou explicar, então, a ansiedade, o que eu tenho estudado, né, na análise psicodramática, que é uma abordagem do Dr. Vitor Dias, que é um psiquiatra. Ele desenvolveu essa abordagem, e eu gosto muito da forma prática que a gente vai estudando as psicodinâmicas, né, que vivemos. Então, ele traz ansiedade como, imagina uma pessoa correndo na vida, você está lá correndo, mas correndo mesmo, né? Ela corre por dois motivos.
Ou ela está correndo porque ela está fugindo de algo do passado que está aqui atrás, alguma coisa que eu não quero ver, que eu não quero entrar em contato, talvez algum sentimento que eu vivi que eu não quero mais saber. Então, eu estou correndo para fugir disso. Então, nesse caso aqui, é uma ansiedade de fuga. Eu estou fugindo de algo, ou do meu mundo interno, geralmente do meu mundo interno, que eu não quero entrar em contato, um sentimento, alguma vivência, alguma situação. Ou essa pessoa está correndo porque ela quer chegar em algum lugar. Ela precisa correr para alcançar algo, para fazer alguma coisa. Geralmente, aquela pessoa que tem mais dificuldade de parar, de viver o ócio, né, de ficar, caramba, o que está acontecendo aqui dentro comigo? Não, eu preciso correr para fazer alguma coisa, eu preciso arrumar a cozinha, eu preciso dar conta de tudo que eu tenho que fazer e sai correndo. Nessa ansiedade, a gente chama ansiedade de cobrança, porque eu estou sempre me cobrando, o tempo todo eu estou me cobrando de fazer alguma coisa, de ter que entregar alguma coisa, de, nossa, não fiz nada hoje. Então, qual dessas duas ansiedades, você que está escutando a gente aqui, que você se identifica? Você pode se identificar com a ansiedade de fuga, com a de cobrança, ou com as duas. Isso é muito fácil de entender, esse processo de ansiedade, porque a ansiedade, ela é um sintoma, né? A gente não vai tratar a ansiedade, isso que eu falo dentro na sessão, né? No meu consultório eu uso muito isso. A gente não vai tratar a ansiedade. Nós vamos ver que a ansiedade, ela é um sintoma. Então, vamos ver o que tem por trás. O que está causando esse sintoma? Do que eu estou fugindo? Ou o que eu estou desesperadamente precisando alcançar? Que eu estou me cobrando tanto? E aí, vamos pesquisar. O que é? Por quê? Porque essa ansiedade que a gente falou, essa ansiedade de buscar, de viajar, de sair com alguém, começar a namorar, ela existe. Ela não vai te ferir, ela não vai te machucar, ela não é patológica. Essas duas aqui já está mais no sentido patológico. Exatamente, ótimo, Lu. E aí, voltando, né, pro meu caso, Sim. Eu me separei, estava triste, fiquei aqui uns 2 meses, nem contei quase para nenhuma amiga, assim, eu fiquei aqui bem quietinha, recolhida, justamente para isso, para não ficar correndo do que está atrás. Exato, exato. Então, eu fiquei aqui sentindo realmente a dor, me acolhendo, cuidando de mim, com muito autocuidado, resgatando todo o meu processo, buscando as minhas imagens de criança, as dores, um processo muito profundo. E eu sinto que isso foi passando, porque quando a gente não tem medo de sentir, fiquei aqui na minha casa sozinha e fui acolhendo, isso vai cicatrizando. Então, hoje, 1 ano depois, 1 ano e 1 mês já, eu sinto que passou. Hoje tem uma alegria verdadeira dentro de mim. Então, agora, né, eu me abrindo para uma nova relação, eu sinto que eu vou estar inteira, porque eu não tenho essa ansiedade, porque eu não estou querendo correr. Isso. A casa já foi organizada. Então, como é fundamental esse autoacolhimento. E é interessante você falando, né, que você ficou em casa, quieta, parada. Ou seja, você não correu para lugar nenhum, né? Você não saiu correndo atrás, né, de diversão, ou foi sair correndo para uma viagem, ou foi sair correndo. Você ficou parada. Parada sentindo. E eu entendo, às vezes é difícil ficar parado sentindo. É mais fácil a gente sair correndo em busca, a gente fugir, né, daquilo que a gente sente. Só que aí vem essa ansiedade desesperadora. Que a ansiedade, ela é desesperadora quando a gente tem crise de ansiedade. Eu já tive muita crise de ansiedade. É desesperador, você se propõe a fazer qualquer coisa para não sentir aquilo. Né? Eu também já tive, e aí nós vamos aprendendo com o tempo, né, Lu?
Vamos aprendendo, vamos batendo cabeça e aprendendo. Vamos aprendendo. E aí chega uma hora que a gente vê, nossa, é melhor sentir. É. E lembrando que nós temos crenças errôneas desse sentir. Porque realmente, quando eu comecei, logo após a separação, que eu tomei essa decisão, vou ficar aqui sozinha, tinha um lado meu que parecia que ia morrer, sentir aquilo. Mas quem parece que vai morrer é a memória da criança. Porque quando nós somos crianças, nós não temos corpo para sentir. Porque todos os sentimentos, eles passam pelo nosso corpo. Então, como um mecanismo saudável de defesa, nós nos desconectamos do sentir. Só que hoje, na vida adulta, nós precisamos voltar lá e fazer o que a criança não podia fazer. Então, a gente tem que ir lá e tem que curar. E a primeira coisa que vai berrar dentro da gente é a criança. Falando, eu não vou dar conta, eu vou morrer. Eu parecia que eu ia morrer de viver sem meu ex-marido, assim, nossa, eu vou morrer sem esse homem aqui do meu lado. E passa um monte de coisa na cabeça, e se eu adoecer, isso aqui, passou um ano, tô aqui viva, feliz agora, e mais forte do que nunca, porque pude realizar uma cura profunda na criança. Então, esse vídeo é para te incentivar a você olhar para as dores da sua criança, pegar a sua criança no colo e lembrar que você tem um lado adulto dentro de você. E mais do que isso, você tem a força da sua alma, que está muito disponível. Porque quando a gente fica correndo da gente, a gente está usando a força da alma como combustível para correr, que seria uma força e um potencial para curar. Então, quero deixar aqui esse incentivo. Sim, exato. Lindo, linda colocação. Linda colocação. E o que leva, né? Essa correria toda, se eu estou correndo, eu acho que aqui entra um pouquinho do estresse que isso gera. Que a gente vem vendo a questão da saúde mental, né? O que a gente está vendo, o que está acontecendo com as pessoas, né? Esse estresse, essa carga, aonde ficou muito nessa pandemia, a questão do trabalho, porque não teve mais divisão, né? Entre trabalho, casa e vida pessoal. O trabalho, ele se mudou para dentro de casa. O escritório, ele se mudou para dentro de casa. E isso ficou insano para muitas pessoas. E gerou todo esse estresse e gerou também aí esse burnout em algumas pessoas. Porque o descanso ele é fundamental, isso é físico. E é tão interessante porque o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, então significa que tem muitas pessoas com crise de ansiedade. Mas as pessoas que eu atendo, geralmente, elas acham que só elas estão desse jeito. Geralmente eu escuto assim, nossa, mas eu tô desse jeito, mas meus amigos estão trabalhando normal. E eu vejo as pessoas e falo, gente, tá todo mundo com a sua máscara, postando fotinho e tarará, mas porque vem muita vergonha de mostrar essa humanidade. E é essa vergonha dessa humanidade que leva a pessoa a adoecer. Então, não tem isso. Se tem autoexigência, se tem autocrítica, essa ansiedade, ela vai estar ali presente, ela vai crescer cada vez mais. Eu brinco que a saída de emergência disso é autoacolhimento e autoaceitação. Não tem outra saída, não tem por onde. Concordo com você e incluo também o autocuidado nisso tudo. Ótimo. O autocuidado com a saúde, com a vida pessoal, com o lazer, com a família, com os amigos. Você sempre lembrar de ter essas áreas da vida aí também nutridas. Porque essa exigência, né, que é nos colocado do trabalho, ela acaba contaminando mesmo, né, minando a possibilidade de você reservar um tempo para as outras áreas da sua vida.
E isso vai gerando todo esse caos aí que a gente está vendo, né? Descansar é fundamental, descansar, lazer, realmente todas as formas de autocuidado, isso é a raiz da cura. Não tem como se curar de problemas da saúde mental se não tiver autocuidado. E lembrando que o sistema límbico, onde nós sentimos, e por onde nós elaboramos traumas, grandes sustos, grandes perdas, está ligado, tem ligações com o nosso sistema nervoso, que é o nosso sono, como nós nos alimentamos, e um vai influenciando no outro. Então, também, se você às vezes passa por um trauma, vai influenciar no seu sono, você não consegue dormir, aí vai aumentar as suas reações emocionais, e isso vai virando uma bola de neve. E para desfazer isso, só com autocuidado. E aí, junto, né, o que você tinha falado, né, entre a autocrítica, a autoexigência. Então, você começa a se comparar, muitas vezes, você olha para o lado, nossa, tá todo mundo correndo, tá todo mundo entregando. Como que eu não entrego também? Como que eu não estou conseguindo fazer? Como que eu não estou dando conta? As pessoas também, nossa, ninguém tem tempo para viver a vida pessoal. E isso é natural, então, eu também não vou me dedicar à minha vida pessoal, é natural essa correria, ficou natural correr, ficou natural ser estressado, foi criando, assim, se naturalizou, digamos assim. Se todo mundo está correndo, bom, então a vida deve ser isso, então também tem que entrar nesse ritmo. E aí foi muito o que está acontecendo. Eu vejo das pessoas esquecerem delas e ficarem nessa correria. E aí vem essa ansiedade de cobrança, né, desenfreada de ter que fazer, conquistar, ter mais, chegar em algum lugar. Tem tempo para celebrar as vitórias? Exato. Vejo muito isso. Mal se conquista algo, não se vibra com aquilo que se conquista, não saboreia aquilo, não celebra, não vive, já está pensando no próximo passo, na próxima conquista, enfim, a vida fica muito dura dessa forma, né? E muito angustiante, porque junto com tudo isso, Márcio, eu vejo que a gente está falando, assim, está recheado de angústia isso tudo. Muito. E uma desconexão da nossa beleza, porque, infelizmente, desde pequenos, nós aprendemos que nós não podemos nos elogiar, que nós não podemos falar da nossa beleza, porque senão vai ficar metido, vai ficar arrogante, e também tem que pegar forte, porque senão não traz resultado, então tem que focar no negativo, e eu hoje em dia, outro dia, eu atendendo uma menina que estava ali num estresse, assim, eu falei, vamos ver sua beleza? E eu comecei a brincar com ela, dela poder falar as belezas dela, ela não conseguia, e não é só ela, muitas pessoas não conseguem falar o que tem de bom, porque, eu vou estar me achando, e aí eu sempre brinco, já gravei até uns vídeos falando que eu tô me achando, mas não é tô me achando na arrogância, eu tô me encontrando, porque quando eu falo da minha beleza, eu tô me encontrando, e só aí eu vou poder relaxar, né, para poder comemorar, celebrar. Eu acho excelente esse ponto, excelente. E uma outra expressão, que eu acho que é bem antiga, de estar sendo exibida, né? A Tássia. A Tássia, é muito exibida. Ela está aproveitando o que ela tem, né? Ela está descobrindo o que ela tem. E isso em muitas famílias, em muitas culturas, não foi muito incentivado. E como a gente vai incorporando essas crenças, né? Esse jeitão da família, né? A gente vai... parece que absorve todo aquele jeitão da família, aquilo incorpora. Então, o que a gente estava falando, eu acho que muito de como que a criança, né, como que eu vou aprendendo pelo meio que eu vivo. Então, muito, eu vou absorvendo o que aquela mãe
está me passando, o que aquele pai está me passando, o que aqueles avós estão me passando de informação, o que aquela escola está passando. Tudo aquilo que eu vou vivendo, eu absorvo. E aquilo vai formando o meu conceito de identidade. Aquilo vai formando os meus valores, vai formando as minhas crenças, vai formando quem eu sou. E a gente vive esse processo aí nos primeiros anos de vida. Desde bebê, desde 2, 3, 4, 5 anos, é ali que a gente incorpora esse jeitão familiar. Gosto de falar, né? Um jeitão familiar. Então, se aquela família é mais intensa no jeito de falar, ela é mais, né, comunicativa, ela se expressa mais, é esse jeitão que eu vou incorporar. Se é uma família mais fria, mais contida nos sentimentos, nas expressões, é esse jeitão que eu vou incorporar. Então, é a partir disso, né, que eu vou formando aí o meu conceito de identidade. Exatamente. De estar no mundo, né, e se a família é ansiosa, se existe isso, a criança também vai estar introjetando isso. Sim, exato. E eu acho até para a gente poder caminhando assim para o fechamento, acho que a gente poderia falar um pouquinho até desse estresse que eu tenho visto muito também, que são os adolescentes na escola, que eu tenho vontade, assim, às vezes de chorar, de ver o que estão fazendo com os adolescentes na educação, é muito triste. E é uma coisa sem lógica, né, porque até contextualizando, daqui a pouquinho a gente vai piscar, entrou a era dos robôs, onde a maioria das profissões vão ser substituídas por máquinas, que são perfeitas, porque estão programadas para isso, não dá para competir com uma máquina em excelência. E o que vai fazer diferença é a humanidade, é a inteligência emocional. Então, as profissões que não vão ser substituídas são as profissões que têm quentinho humano. Só então eu vejo escolas preparando futuros profissionais que vão ser substituídos, que são profissões que vão expirar, e nisso uma destruição na saúde mental desses adolescentes. Então, muitas escolas agora com retorno às aulas presenciais, colocando provas dificílimas, falando para os alunos, vocês não levaram a sério, agora vocês vão ver, agora vocês vão ter que correr, ansiedade, né? Vão ter que correr, você está falando para o adolescente, agora você vai entrar na ansiedade para conseguir passar de ano, para conseguir ser alguém na vida, gente, isso é ignorância. E esses adolescentes, eles não estavam de férias no Caribe. Esses adolescentes estavam em casa, com medo de perder vovó, pai, mãe. Alguns perderam, inclusive. Nossa, eu vou ficando até triste, porque é muito triste o que eu vejo. Tem adolescentes que perderam, que passaram por mortes, que viram pais brigando, pais se separando, pais preocupados com dinheiro, tentando ali, e aí chega na escola e começa a ser agredido por professores, agressão verbal, agressão psicológica. E aí esses adolescentes estão estressando totalmente, entrando em crise de ansiedade, então, às vezes até precisando ser medicados por causa dessa pressão escolar. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão, tanto para quem é professor, quanto para quem é pai de adolescente, para que nesse momento seu filho precisa tirar uma nota alta, e trazer essa consciência, o que está acontecendo com esse sistema nervoso desse adolescente. Porque é muito triste, né, Lu, isso. É muito triste. E a adolescência é uma época que essa pandemia pegou os adolescentes, assim, não deve ter sido fácil viver a adolescência num momento desse. Porque a gente viveu a nossa adolescência, não é fácil ser adolescente. E adolescente, ele precisa estar em contato com outras pessoas da mesma idade, porque o que adolescente, como é que ele se forma, né? Como é que ele vai formando? É através da identidade do bando.
O adolescente, pelo convívio com outros adolescentes, é que ele vai constituindo, né, essa personalidade. A gente chama de personalidade de bando. E ele foi totalmente podado. Ele foi jogado dentro de casa, assim como todas as crianças, adultos, idosos, todos nós tivemos que ficar recolhidos em casa. Mas para ele que está formando a identidade, foi ainda mais difícil. Mais difícil. Então, é muito triste isso que você está abordando, e esse alerta mesmo. Eu acho importante alertar escolas, educadores, pais, né? Enfim, todo mundo que tem aí uma responsabilidade de orientar e cuidar dos adolescentes, porque eles tiveram uma poda muito grande na formação da personalidade deles. Porque o encontro foi virtual, e se é que teve encontro virtual, né? E agora, quando volta para o presencial, eu acho que é importante os adultos, principalmente educadores, né, terem aí um carinho, tá me faltando até a palavra aqui, uma humanidade, empatia, acolhimento com esses jovens. Lembrar disso que você colocou super bem, Lu. Eles tiveram essa carência nessa fase de desenvolvimento. Então, a gente pensando no corpo físico, é como se nessa fase de crescimento vocês não tivessem tido o alimento para o físico. E aí fica essa carência, essa falta não poderia crescer fisicamente. E emocionalmente eles ficaram subnutridos, porque... Exato. Desnutridos mesmo. E não teve essa noção, não teve o bando. O bando é que vai criando quem eu sou. E aí eles estão voltando para a escola subnutridos de relações, que é uma necessidade. Então, o fundamental seria ter esse estímulo desse momento social, para eles poderem restaurar todo o sistema nervoso, o sistema límbico, relaxar e voltar para o processo de aprendizagem. Só que eles estão sendo mais podados ainda. Eu acho que, gente, vamos lá, adultos, né? Todos nós já fomos adolescentes. Vamos fazer um apelo aqui, então. Todos nós já fomos adolescentes, a gente sabe que não é fácil. Vamos resgatar nossa memória aí, porque ser adolescente vou te falar, eu acho que é uma das fases mais difíceis aí. Então, vamos resgatar um pouquinho da nossa adolescência para a gente poder aí entender o que é um adolescente vivendo numa época de pandemia e também um adolescente vivendo numa época de tanta tecnologia. E foi diferente da minha. Totalmente diferente da minha. A minha era tudo na rua. A adolescência era na rua, no shopping, nos passeios. Hoje é tudo no videogame, na rede social. É diferente, né, Márcia? Exatamente. Então, eu reforço aqui esse apelo e também trago essa consciência. Para que eles precisam tirar nota alta nesse momento? Porque isso não vai fazer deles profissionais mais competentes, não vai trazer mais dinheiro, que seja o foco, ou não vai fazer indivíduos adultos futuros mais felizes. O que está acontecendo agora vai tornar adultos doentes, com a saúde emocional abalada. E eu tenho presenciado isso nos meus atendimentos. Eu vejo adolescentes lindos, inteligentes, sensíveis, humanos, com muitos valores, adoecendo por causa de tanta cobrança e de tanta exigência. Então, fica aqui, assim, reforçando, por favor, vamos resgatar a nossa humanidade. Ótimo, bacana. Acho que é isso, Lu. Muito obrigada por estar aqui, por essa conversa. Muito bom. Muito bom a gente poder falar disso, trazer, né, um pouquinho da nossa experiência e compartilhar isso. Eu fico muito feliz de poder explicar isso, tudo que eu tenho
também vivido. Obrigada pelo convite e boa sorte para todos nós. Sorte. E para você que está assistindo, assim, fica essa mensagem aqui com muito carinho, para você lembrar de se cuidar, lembrar do seu autocuidado, do seu amor próprio. E se você é pai, se você é mãe, que você também possa acolher e cuidar da saúde mental do seu filho com muito carinho.